Olha, vamos continuar falando de política. Estamos recebendo aqui no estúdio o professor sociólogo Ricardo Arraes, professor da Universidade Federal do Piauí. Vamos falar de eleição, segundo turno, claro, democracia, fake news, questões religiosas, Tribunal Superior Eleitoral. Professor, prazer recebê-lo aqui. Aliás, uma honra recebê-lo aqui, um piauiense tão qualificado, já pós-doutor. E é sempre bom ter uma figura como o senhor para ajudar a clarear essa situação para os telespectadores. É uma honra para mim também, Douglas, estar aqui junto com você e os seus telespectadores para poder conversar um pouco sobre esse momento atual que a gente está vivenciando nesse país. Professor, a gente reclama historicamente que o brasileiro não se interessa por eleição e que o brasileiro precisava se interessar mais, precisava prestar mais atenção nos candidatos, no conteúdo programático de cada candidato. E nessa eleição nós observamos um quadro completamente diferente. A gente conversava agora há pouco, daqui a algumas semanas nós teremos um mês a Copa do Mundo. 28 dias. 28, menos de um mês para a Copa do Mundo. Nós estamos falando de Copa do Mundo. País que é pentacampeão mundial. Não se fala em Copa do Mundo. Não se discute Copa do Mundo. Só se fala em eleição. Então a primeira pergunta que eu faço ao senhor: é uma evolução, é um começo, ou essa atenção que se dá hoje à eleição, que o brasileiro dá hoje à eleição, ainda é uma atenção que nós podemos classificar que é meio distorcida? Olha, coincidentemente, as Copas do Mundo têm caído com os anos de eleição presidencial, né? Se você observar, tem acontecido isso. E o bate-papo do momento, o assunto do momento é eleições, né? Então, de alguma maneira, essa questão de futebol fica colocada de lado. Agora, com relação a essa questão de que se nós gostamos ou não de política, né? Nós vivemos numa sociedade e em sociedade só se vive fazendo política, né? Dentro de casa a gente faz política, com os filhos, com a esposa. Na rua você faz a política da boa vizinhança. E na cidade você faz a política da cidade, a política pública. A partir do momento em que você usa a cidade, que você respeita a cidade, respeita os limites de velocidade, por exemplo, faixa de pedestre, fila, você está fazendo política. Então a política acompanha a nossa vida do acordar ao dormir. Então, nós estamos sempre fazendo política. E aí o senhor fala de política num conceito mais amplo. Mais amplo, né? Porque tem a política partidária, que é que nós estamos vivendo agora. Nós vivenciando nesse momento e estamos aqui falando sobre. Isso. Porque é sempre importante, né? O respeito à fila é uma das coisas, você falou de democracia, é uma das coisas mais democráticas que existem. Se você chega e fura a fila, você não está sendo republicano, você não está sendo democrático. Você está quebrando uma hierarquia de que quem chega primeiro vai ficando na frente, quem vai chegando depois vai ficando atrás. E eu brigo muito lá com os meus alunos, no bom sentido, de que eles têm que, por exemplo, respeitar a fila do RU. Do restaurante universitário. Porque a fila vai andando, mas quando chega na entrada do RU, fica aquela coisa imensa de gente querendo entrar. É um desrespeito. Ora, se na universidade se faz isso, imagina aqui fora, né? Em que acredita-se que as pessoas têm assim, talvez um QI menos elevado, sei lá. Mas lá, que é uma elite pensante, intelectual, acontece esse desrespeito à democracia. Imagina que se não faz aqui fora, né? Aqui fora daquele estrito e seleto grupo de estudantes da universidade. E aí são todos os cursos, né? Agora, professor, no caso da política partidária, que é essa que nós estamos agora, é nítido o envolvimento e o interesse das pessoas em relação a esta eleição. E principalmente agora no segundo turno, um envolvimento ainda maior. Agora, é claro, não há nada perfeito, a democracia também não é perfeita. Aliás, a nossa democracia é muito jovem, muito recente. Esse aumento de interesse, o senhor, como é que o senhor avalia esse aumento de interesse? É positivo? Ou ainda precisa ser, digamos, lapidado? Eu acho que tem que ser nessa segunda opção aí, Douglas. Nós precisamos ainda aprender a política. Na medida em que a gente comete essas grandes atrocidades com as legislações de trânsito, por exemplo, a gente está
não está fazendo a política da maneira correta. No ponto de vista partidário, que nós estamos falando aqui, olha só, os grandes canais de TV do Piauí, todos eles dedicam de meio-dia até as 3 da tarde o seu chamado horário nobre, que é o horário em que basicamente se trata de política. Nem sei se precisaríamos tanto, mas é uma realidade. Nós tratamos muito de política aqui no nosso estado. Conheço outras realidades que não são tão qual a nossa aqui. Por exemplo, quando eu fiz o meu pós-doutoramento no Rio Grande do Sul, nas TVs de lá, nós não observamos esse espaço tão dedicado à política como nós temos aqui no Piauí. É um espaço de aprendizagem, é um espaço pedagógico. Mas mesmo assim nós ainda estamos, e a nível de Brasil inteiro, estamos ainda em dívida. Para você ter uma ideia, nós tivemos 32 milhões de absenteístas no primeiro turno. Ou seja, 32 milhões de brasileiros que não votaram. Que não votaram. É claro que a gente pode tirar aí talvez 1 milhão, 2 milhões de pessoas que já morreram ou que não tinham mais obrigação nenhuma de votar. Ou de pessoas que não tinham obrigação de votar porque tinham pouca idade ou porque tinham idade demais. Mas vamos tratar aí de uns 30 milhões. É muita gente. É muita gente. É muita gente. O voto nulo, o voto em branco, né? Esses votos, inclusive, eu já adiantando aqui a conversa, esses votos serão decisivos agora no segundo turno. Esses votos têm que ser conquistados no segundo turno, ou por Lula ou por Bolsonaro. Né? É uma busca incessante por esse povo, né? Porque é ele que vai decidir. Porque cerca de 90% do eleitor do Bolsonaro e 90% do eleitor do Lula não vota, não troca o voto. O voto já está consolidado. Quer dizer, no que diz respeito ao que se chama cristalização do voto... Está cristalizada. Está cristalizado. Então, os dois candidatos hoje focam... Praticamente não vão perder esses votos dele. Não vão perder. No voto nulo, no voto branco e na abstenção. Especialmente nessa. Né? Agora, professor, uma outra questão. O senhor falou muito bem, partindo dessas políticas mais amplas, que são sementes, digamos, que se planta no cotidiano, para que, ao chegar na política partidária, as pessoas estejam mais maduras, mais propensas a entender o quadro eleitoral. Mas também há uma parcela de responsabilidade dos candidatos. A gente observa os candidatos, e principalmente nesse segundo turno, os formatos dos debates melhoraram muito no segundo turno. Primeiro pela quantidade menor de candidatos, depois pelo formato mesmo. Por exemplo, a chamada gestão do tempo. O candidato tem 15 minutos, ou tem 15 minutos, e eles vão administrando esse tempo de acordo com perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. Professor, pouco se vê os candidatos falarem em programas. É só estratégia de um atacar o outro, Joga a casca de banana para ver se aquele cai. Tenho que usar o tempo para responder. Ou seja, vou lhe dar um exemplo. São Paulo. Eu assisti o debate entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad. Foi um debate de nível. Os dois discutiram propostas, discutiram problemas de São Paulo. O debate presidencial foi o oposto. Quer dizer... o Fernando Scheller, o senhor conhece muito bem? Sim, cientista político. Cientista político, muito conhecido. Ele tem uma teoria que diz o seguinte: olha, a gente tem que renovar a classe política brasileira, porque a gente olha muito para o retrovisor. É uma tese dele, quer dizer, a gente olha muito para o passado. E aí fica pegando coisas do passado, erros e tal, enfim. O senhor acha que os candidatos também colaboram para essa situação, à medida que eles se comportam desse jeito? Se você observar a campanha do primeiro turno, já não tinha novidade. Você não via nenhuma novidade. Não tinha. Mesmo com todos os candidatos? Todos eles. Porque a Soraya tinha aquela questão do imposto único, mas o imposto único é uma proposta já requentada. O programa do Bolsonaro é continuar o que está fazendo. O do Lula é o que já fez e vai fazer melhor. Né? O Ciro era... limpar o nome de quem estava endividado, né? Então, e isso foi tudo trazido agora para a campanha do Lula. Então, veja, no segundo turno também não temos novidades. É um museu sem novidades nenhuma, né? Então, você tem razão. Não se ouviu falar de proposta de uma coisa assim, essa coisa é nova, é interessante, vou votar por conta disso. Não, os eleitores
vão votar ou no Bolsonaro ou no Lula por uma questão que é deles, entendeu? E que esse voto está consolidado, cristalizado. Mas não porque tem uma coisa nova, porque tem algo interessante. Não tem nada de interessante. Aí também tem muito, quem vota em Lula e quem vota em Bolsonaro, tem muita questão do anti-Lula e do anti-Bolsonaro também, são componentes que... É algo negativo para a democracia. Porque as pessoas não vão votar em propostas, porque elas não existem. Não vão votar em candidatos, vão votar no anticandidato. Eu vou votar no Lula porque eu não quero que o Bolsonaro vença. Eu vou votar no Bolsonaro porque eu não quero que o Lula volte. Não é? Essa foi a mesma lógica da eleição de 2018. Votar no Bolsonaro não porque ele representasse alguma mudança. Mas porque o sentimento antipetista foi o antipetismo. Então, o antipetismo terminou gerando o que nós temos hoje aí. E aí você espreme, o que é que sai de proposta? Nada. Nada. Absolutamente nada. E elas são muito parecidas. Muito parecidas. Pois é, professor, eu estava vendo assim, uma pouquíssima diferença entre uma e outra. Por exemplo, recentemente eu estava vendo um debate entre cientistas políticos e eles disseram, olha, basicamente você tem o quê? Basicamente você tem, no caso da privatização, que Bolsonaro é favorável à privatização e Lula é contra, pronto. Fora isso, você tem uma igualdade que não justifica tamanha diferença, que não justifica esses extremos. E, inclusive, essa sua fala serve para a gente dizer, não precisaríamos de 33 partidos políticos. Porque não tem essa diversidade. Exatamente. Não tem tanta diversidade assim. Acho que talvez com 5, 6 partidos, que é algo aceitável num pluripartidarismo, nós temos um pluripartidarismo com 33 partidos e outros tentando se tornar uma partidos, fila né? de partidos aí querendo... Chegando, beirando quase a 50, se somar os que estão esperando com os que já existem, né? Então, não tem novidade nenhuma para essa eleição. E as propostas que eram dos derrotados foram aproveitadas pelos que permaneceram. Que também já não eram novidades. Que já também não traziam grandes novidades, né? Professor, o Tribunal Superior Eleitoral se aparelhou, chamou os representantes das redes sociais e tentou criar um mecanismo rápido para remoção de fake news, para evitar... Se a gente considerar a internet, né, o mundo que é a internet, são milhões de fake news, isso aí eu estou falando... Porque o que é que seria teoricamente fácil de monitorar? A propaganda do rádio, no rádio e na TV, as páginas dos candidatos, as páginas oficiais dos candidatos, enfim, algumas pessoas que já são monitoradas. Fora isso, você tem um mundo inimaginável de fake news, uma quantidade absurda que é difícil até para as próprias plataformas que detêm a tecnologia controlar. Então, quando há, por exemplo, essa interferência do TSE, remove conta, bloqueia conta, e agora essa justificativa, professor, por exemplo, olha, o conteúdo está correto, mas há uma desorganização informativa, confundem o que é notícia. Notícia é factual. Para explicar ao nosso telespectador o que é factual. Por exemplo, ninguém tem dúvida que é uma taça. Eu não posso dizer que isso aqui é um carro. Né, professor? Então isso é factual, é fato. Aí você tem opinião. Qual a opinião? A opinião que eu dou, o professor Ricardo dá, que pode ser baseado num fato, pode não ser. Enfim, quer dizer, o TSE começa a entrar, por exemplo, na questão jornalística, para criar rótulos. Como é que o senhor tem avaliado isso? Quer dizer, não controla a questão das fake news, porque é impossível controlar, depois é importante criar até uma legislação para isso, mas começa a criar rótulo, interferir e até já se fala, as emissoras em censura. Veja só, a priori, um Estado tem 3 poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. 3 poderes ditos harmônicos e independentes, que cada um fica na sua seara. Não é o que está se observando no Brasil. A interferência do Legislativo no Judiciário e deste no Executivo tem sido cada vez maior. Não há uma independência aí. Então, o presidente do TSE dá 15 dias, dá 5 dias para o presidente se justificar, apresentar provas, fazer isso, fazer aquilo outro. Por outro lado, o Legislativo fazendo com que o TSE ou o STF, seja qual for, tome decisões contra o Executivo. Então, está sendo assim uma gangorra.
não está havendo um equilíbrio. E eles têm que ficar em um patamar para que nenhum interfira no outro. Mas não é isso que tem se observado. Aqui no Brasil, isso tem ficado bastante claro. Essa tentativa, digamos... de um poder influenciar no outro. Não, está se fazendo controlando, tentando controlar para que haja o ambiente mais isento possível. Às vezes pode ser nocivo. Com certeza. E com relação a essa outra questão que você estava falando, do TSE, o TSE entrando em searas que não são dele, né? Searas que não são dele, isso aí é da tecnologia. A internet veio para ficar, não tem mais como fugir dessa realidade. E não é de agora, não é a primeira eleição que essa palavra se tornou algo conhecido do eleitor brasileiro, do cidadão brasileiro, fake news. Hoje é até para se brincar, não, isso aqui é fake news, né? Qualquer brincadeira ali na turma virou fake news. Trocando em miúdos, isso é mentira, existe há séculos, milênios. Sim, olha só, é comum demais nos muros da cidade amanhecer pichado, fulano é ladrão, fulano é ladrão, é corrupto. E às vezes o próprio candidato fazia esse tipo de anticampanha, porque ele queria se atribuir ao adversário, porque ele queria se vitimizar. Exatamente. Então essas mentiras, elas existem há séculos, né? Na nossa política. O que é a necessidade agora depois dessa eleição, uma discussão mais séria, para se criar um ambiente e não sei se isso de fato, e não sei se isso de fato é papel do TSE, porque o TSE é o guardião da Constituição. Tem um papel importante aí que eu acho que professor, é do eleitor mesmo, do eleitor refutar, acho que é muito mais... Mas isso seria cobrar muito, Douglas. Não, eu digo, acho que tem que ter um papel muito mais de educar, de informar, para que com as informações o próprio eleitor consiga aos poucos porque eu acho que o eleitor está mais rigoroso em relação a fake news, ele não está mais tão vulnerável como era antes. Tem uma vulnerabilidade, mas ele está mais... A dificuldade é de você identificar o que é verdadeiro e o que é falso, né? O que é falso? Tantas informações que estão circulando aí toda hora, tem gente ganhando dinheiro com isso, muito dinheiro. Né? Porque a partir de uma certa replicagem daquilo, você já começa a receber dinheiro por isso. O grande digamos, não é barato, não posso dizer que é o barato, mas o grande X da questão é que, às vezes, um canal na internet, um perfil, ele ganha dinheiro com mentira, quer dizer, ele ganha dinheiro com mentira. Sim. Agora, nosso tempo está estourado, o professor Ricardo vai voltar depois da eleição para a gente avaliar o resultado. Queria fazer uma última pergunta, que é a seguinte. Professor Ricardo, nós estamos na semana final. Domingo é a eleição, domingo nós vamos saber quem será o próximo presidente do Brasil. Ou Lula ou Bolsonaro. Sim. Como é que o senhor projeta o pós-eleição, o novembro, o dezembro e o início do próximo? Bem, aí depende de quem ganhar a eleição, né? Porque nós temos duas realidades. Nós temos duas realidades. E, infelizmente, nós, enquanto historiador também, a gente trabalha com a história, com o que se passou, né? Infelizmente, nós não podemos prever, até porque está cada vez mais... Saiu hoje, né, um empate técnico praticamente de Lula com Bolsonaro, né? Alguns estão apontando empate técnico. Quando você bota para baixo e o outro bota para cima, estão tecnicamente empatados, né? E a diferença foi só de 5% no primeiro turno, que era uma diferença bem maior, Lula ganharia no primeiro turno. Então, veja, até hoje de manhã me perguntaram, mas os institutos erraram, feios? Não, acertaram, o Lula ganhou. A diferença é que foi diferente, né? A diferença é que não foi aquela projetada. Por quê? Porque você trabalha com gente, com pessoas que mudam de opiniões. Em poucos minutos você muda na fila de votação. Exatamente, ele já... E aqueles que se decidem na hora, tem muita gente que se decide na hora. O indeciso, às vezes, decide ali na hora. Para a gente encerrar, a gente pode dizer, se Bolsonaro ganha a eleição, nós teremos, digamos, um quadro, a tendência de um quadro pós-eleição mais estável, porque seria uma continuidade, se Lula ganhar, por conta da oposição que Bolsonaro fará, um quadro um pouco mais complexo. E olha, o que a gente não pode esperar é que aconteça como aconteceu nos Estados Unidos, né? Do perdedor não aceitar o resultado da eleição, que foi o que aconteceu lá. Se me der mais um minutinho, olha só, nós temos um quadro que o cara que ganhou em primeiro lugar nunca perdeu o segundo turno. Quem ganhou o primeiro turno sempre ganhou o segundo turno, né? Essa é uma realidade. Agora, o Bolsonaro é o presidente. Todos os presidentes anteriores foram reeleitos.
né? E nós temos aí o Lula ganhando no primeiro turno. Então nós temos uma coisa assim que é antagônica, esse quadro que nós temos nesse momento. Há estabilidade, sim, haverá se Bolsonaro vencer. Mas e se ele perder? Como é que será a reação a isso? Ninguém conhece, ninguém sabe. Então é uma grande incógnita a vitória do Lula, ao passo que ele terá um quadro de dificuldades dentro do Congresso, né? Dentro do Parlamento. Professor, obrigado. O tempo está esgotado, infelizmente o assunto é muito bom. Mas depois da eleição, se você... Não, aí depois da eleição o senhor vem com mais tempo para fazer uma análise. E eu respondo melhor essa pergunta. Até porque a gente já tem já um vislumbre aí do que vai acontecer depois da eleição. Obrigado, professor, pela participação. Foi um prazer.